Olá, muito boa tarde, você ligado conosco pela TV Osasco, canal 3 da NET, canal 8 da Vivo Fibra e o canal 22 da Megabit, a antiga Cabonet. Uma ótima tarde para você que está ligado conosco, você também que acompanha pelo Facebook a nossa página do TVO Esporte, que Deus abençoe, que tenhamos aqui um bom papo esportivo e hoje é o seguinte... TVO Esporte não é só futebol hoje. Hoje vamos falar aqui de fisiculturismo, hein? Hoje nós temos uma convidada mais que especial. Hoje tem muitos ingredientes para o TVO Esporte de hoje. Vamos falar da vitória do São Paulo, vamos falar da liderança do Tricolor, mas antes de dar o cardápio completo, eu tenho aqui como comentarista hoje o grande jogador de futebol, ex-jogador, hoje continua jogando bola, mas não mais profissionalmente, o Ale Lopes. Jogou no Curitiba, jogou no Avaí, jogou no Figueirense, jogou no Grêmio Barueri, foi capitão, camisa 10 inclusive, já fez gol no estádio do Palmeiras, que não era o Allianz ainda. Ale, muito boa tarde, prazerzaço te receber aqui pela segunda vez no TVO Esporte. Você que esteve aqui no primeiro programa há 2 meses atrás, Ale. Tá certo, Ale Lopes apresentado e hoje uma fisiculturista da categoria Bikini Fitness, Aline Lins. Boa tarde, Aline. É um prazer te receber aqui na TV Osasco, no nosso TVO Esporte. Boa tarde, Charles. O prazer é meu. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o fisiculturismo, que é um esporte que está novo aqui no Brasil. Mas muito obrigada e bora bombar essa audiência. Bora bombar a audiência, o Instagram dela já tá bombando, né? 100 mil seguidores no Instagram, né? O Marcelo está aqui, o Marcelo Novaes, que é do... Como que é a área, Marcelo, que você trabalha? Do marketing, mas ele faz tudo, viu, Ale? Produziu a roupa, ó, a perna cruza assim, assada, é uma maravilha. Então o Marcelão tá aqui também. E, galera, compartilhe a nossa live no Facebook, comente, mande perguntas. E então é o seguinte, vamos aos destaques de hoje do TVO Esporte. Vamos falar do empate sem gols do Palmeiras fora de casa contra o América Mineiro. 2 jogos já do Felipão, 2 empates, 2 pênaltis perdidos, já o Ale vai comentar. Então o Palmeiras do Felipão, começo, meio, não perdeu, mas também não ganhou. Vamos falar do Corinthians, do Osmar Loss, o timão que jogou na Arena contra o Atlético Paranaense, não passou de um empate, mas usou 9 meninos da base. Do meio do jogo do segundo tempo, tinham 9 garotos da base do Corinthians, então o empate até que não foi um resultado muito ruim. Vamos falar da vitória do líder do Campeonato Brasileiro, o Marcelão, que é São Paulino, que está ali, do líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo Futebol Clube, que venceu o Vasco. E vamos falar, Ale, sabe de quem? Do Santos Futebol Clube. O time do Lê de Souza, que hoje não pôde estar aqui, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Ale. Olha só, então está aí o nosso cardápio e temos uma enquete no ar também. E a enquete de hoje do TVO Esporte é a seguinte, para você participar aí na nossa live, tá lá, olha que maravilha. Quem tem o maior desafio? Cuca no Santos ou Felipão no Palmeiras? Participe. Eu vou começar perguntando pro Ale essa enquete. Ale, quem tem o maior desafio? O Cuca para tirar o Santos da zona de rebaixamento que ele está hoje, ou o Felipão de resgatar esse Palmeiras com a saída do Roger Machado? Estava fazendo um trabalho razoável, mas você jogou, você sabe. Quando não vem títulos, Ale, vem a cobrança, né? Ó, Ale, só um instantinho. Seu microfone deu um pitizinho. A produção aqui, a Flávia já vai entrar trazendo outro microfone, tá? Então, enquanto isso, falar uma coisa pra você. Eu vou dar minha opinião. Então, pra mim, o maior desafio é o do Cuca no Santos. Um time grande, quando ele entra nessa zona de rebaixamento, é complicado pra sair. Que haja visto o São Paulo Futebol Clube, que ano passado quase foi rebaixado, e um ano anterior também, que vivia uma fase difícil e mudou completamente. Então tá lá na foto, ó. Cuca ou Felipão? Eu não vou perguntar para a Aline, que de futebol ela entende o mesmo que nós, Ale, entendemos de fisiculturismo, tá? Então é o seguinte, galera, eu vou ver aqui a galera que já está conosco aqui, ó, no TVO Esporte. O Igor Henrique já está aqui na nossa live participando. Deixa eu abaixar meu volume aqui.
Compartilhe a nossa live e participe do TVO Esporte hoje. Já tudo certo aí com o microfone, Cícero? Ou ainda não? Ou o da Aline está funcionando? Então deixa eu passar aqui para o Ale. Aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, Ale. Aí. Vamos lá, enquete no ar. Quem tem o maior desafio? Cuca no Santos ou Felipão no Palmeiras? O Felipão tem um grande desafio no Palmeiras, por conta de todo o investimento, né, que se fez na equipe, mas eu vejo que o desafio do Cuca é maior porque o Santos não está acostumado a estar numa zona de rebaixamento. É uma equipe jovem, né, não tem aí muitos jogadores experientes, então neste momento há uma pressão muito forte, né, externo e interno, e eu creio que por conta dessas questões aí, o desafio do Cuca é grande. Do Cuca, então, é maior do que o Felipão do Palmeiras? Sim. Tá certo. Então é o seguinte, primeiro assunto de hoje, vamos falar do empate do Santos Futebol Clube. Vou pedir para a Jamile preparar ali. Santos enfrentou o Botafogo lá no Rio de Janeiro, empatou sem gols, já os melhores momentos ali de Santos e Botafogo. Ale, o time do Santos, nessa situação difícil na tabela de classificação, chegou o Cuca, ainda não... já está lá os melhores momentos. Não conseguiu ainda implementar o trabalho. Você que já viveu muitas trocas de técnico jogando profissionalmente, o que muda com a chegada de um técnico novo, Ale? Muda... a gente costuma dizer que a bateria é recarregável, né? E a gente já vivenciou situações parecidas, e aquele jogador que não está jogando e se sente motivado com a chegada do novo treinador, ele vê uma possibilidade de voltar a atuar, a equipe ganha um ânimo novo. É claro que o treinador ele não é o salvador, né, mas muda-se o ambiente. A gente percebe que o Santos está jogando com uma pressão muito grande, isso dificulta, né, durante o jogo, o atleta não se sente à vontade para arriscar um lance, para fazer uma jogada individual, faz o mais simples, né, e nem sempre consegue aí realizar uma grande jogada e, consequentemente, não vem as vitórias. Tá certo. Bom, então Santos e Botafogo 0-0. Ale, teve um lance no final do jogo. Esse eu quero pedir tua opinião, que você vai ter tipo o Arnaldo César Coelho agora aqui. O jogador do Botafogo, ele estava impedido, ele recebe a bola em profundidade e ele ameaça de ir na bola. Só que ele percebe que está em reposição irregular, daí ele deixa a jogada. E vem um jogador de trás e faz o gol. O Bandeira levantou, alegando que o jogador participou do lance. É um lance interpretativo. Mas nesse tipo de lance que o jogador só ameaça, você acha que a posição já é irregular ou não? Se ele interferir na ação ou na reação do outro jogador, do jogador adversário, é caracterizado impedimento. Se não há nenhuma interferência... Foi o que o Leonardo Gaciba falou. Não houve interferência no lance, eu acho que no finalzinho ali vai aparecer o lance na televisão, ele ameaça e ele deixa. Só que não atrapalhou a ação do zagueiro e nem a ação do goleiro, do Vanderlei, que o Vanderlei, quando tem o lance, ele nem reclama. Ele fica ali, tipo assim, tomei o gol no finalzinho da partida, e é um resultado que deixa o Santos ainda na zona de rebaixamento, pois teve o complemento da rodada ontem. Então, na opinião do Alê, prejudica então o Santos. O Cuca tem o maior desafio do que o Felipão, é isso? Com certeza. Bom, tá certo. E você, torcedor santista, que está acompanhando aí a nossa live pelo Facebook, o que você acha? Ale, chega uma pergunta aqui, ó. Pergunta não, a afirmação do Igor Henrique, internauta aqui. O Felipão tem o maior desafio, pois a cobrança em cima do Palmeiras é maior, que foi o que você falou também, para montar elenco campeão e não ser campeão de nada. Quando monta um elenco assim, você sempre jogou, quando você estava no Coritiba, a pressão era maior, né, Ale? Teve algum tipo de cobrança se o resultado não vem? Como que funciona essa pressão do clube, da torcida e tudo mais? Quando eu estive no Coritiba, a gente fez uma campanha muito boa. Nós ficamos em 6º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. E eu me lembro que a pior posição que nós ficamos foi em 14º, que foi bem no início do campeonato, 3ª, 4ª rodada, e a gente foi numa crescente. E, inclusive, por detalhe, a gente não conseguiu
classificar o time para a Libertadores. Na ocasião, a gente classificou para a Sul-Americana. Então, a gente não viveu essa pressão, porque durante todo o campeonato a gente estava sempre bem, né? Mas eu já vivenciei em outros clubes, quando se está numa condição ruim na tabela, a pressão é maior. Tá? Então, por conta disso que eu entendo que o Cuca vai ter um desafio maior. E a gente está falando do Felipão, ele tem experiência de sobra para lidar com essa pressão, de ter um elenco, o melhor elenco, no meu modo de ver, no Campeonato Brasileiro, e lidar com essa pressão. Tem o carinho do torcedor, tem a credibilidade da torcida, da imprensa. Então, é um treinador muito respeitado. Por conta disso, eu acredito que ele terá condições de lidar com isso aí de maneira tranquila. Tá certo. Bom, falamos então do empate sem gols do Santos, que segue na zona de rebaixamento. Nós temos aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou pedir para a Jamile soltar para a gente ilustrar aqui esse diálogo da equipe do Santos. Estamos ali com os melhores momentos do Santos. Santos 0, Botafogo 0. E como a audiência, a Aline Lins está trazendo muita audiência para o TVO Esporte hoje, então vou falar com ela, né? Vamos entender um pouquinho de fisiculturismo, então, e no final a gente bota a tabela lá do Campeonato Brasileiro. Aline Lins, boa tarde mais uma vez. É um prazer, teus seguidores já estão todos no Instagram ali, conectados, curtindo a página do TVO Esporte de hoje, aos que acompanham também pela NET, pela Vivo, pela Megabit. Queria que você falasse um pouquinho como que começou a tua carreira. Como que você, de repente, falou, olha, eu vou ser fisiculturista. Como que isso aconteceu? Começou no começo do ano passado, na metade do ano passado. Eu acompanhava umas meninas que já estavam em preparação, que decidiram competir também. E até então era uma ideia que estava na minha cabeça e eu não tinha nenhuma noção de que esse ano eu estaria competindo em 2 campeonatos, que foi o Paulista. Enquanto isso, nós estamos vendo as fotos lá, tem várias fotos. Isso. A gente vai passando as fotos aí pra galera ver o troféu, ó. O que é esse daí? Isso. Esse foi meu primeiro campeonato, foi o Estreantes, que aconteceu no dia 31 de março, onde eu me consagrei campeã. Eu fui a top 1 no meu primeiro campeonato. Depois, logo em seguida, veio o Paulistão, que foi dia 19 de maio, que eu fui vice-campeã, onde eu fiquei no segundo lugar, né, no pódio. E começou tudo com um sonho, vendo as meninas se preparando, eu fui adaptando a ideia. E aí, então, eu sentei para conversar com o pessoal, porque tem toda uma preparação, tem toda uma equipe por detrás. Não é simples assim como o pessoal imagina que é. Não é só pôr um biquíni lá em cima do palco e desfilar. Exige todo um preparamento. E foi isso, assim, eu tô sonhando, tô nas alturas, né, na verdade, porque é um sonho para mim participar desse esporte. Não é um esporte fácil, não é um esporte simples, é um esporte novo no Brasil, mas é isso aí. Em quanto tempo demorou para você ficar com o corpo dessa maneira que nós estamos vendo ali? Quanto tempo de treino diário? E quanto tempo demorou para ficar assim? Então, nesse meu primeiro campeonato, eu levei cerca de 3 meses, 90 dias, para ficar com esse corpo, com esse shape. Que Se eu quiser também ficar desse jeito, em 3 meses, eu consigo? Porque o negócio tá meio complicado para mim, viu, Aline? Então, não é impossível, né, Charles? Você consegue, porém é muito aeróbico, em jejum, é dieta restrita que nós Paçoquinha, pode? Comer paçoquinha, pé de moleque, essas coisas, que eu termino de almoçar, eu já quero um doce, um chocolate, um charge, um laca, diamante negro. Dessa forma não tem jeito para mim. Ou tem alguma outra alternativa que eu possa fazer? Tem uma outra alternativa, tem uma estratégia, tem todo um coach, um nutricionista por detrás que ele vai montar um protocolo ideal para você e para o seu corpo, né, para você atingir o seu objetivo. Mas comendo paçoca e pé de moleque depois do almoço não dá para chegar nesse corpo, Charles. O Ale, gosta de um docinho também ou só eu? Eu gosto, adoro um mousse, uma paçoca. Um cafezinho com açúcar? Um cafezinho com açúcar, sem adoçante, com açúcar. Aline, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos? 20 anos. E já foi campeã. Fala um pouquinho dessa categoria Bikini Fitness. Porque quando a gente pensa em fisiculturismo, já pensa aquelas mulheres musculosas e tal. Muita gente fala, fica parecendo com homem, mas é diferente essa categoria. Explica um pouquinho para o nosso telespectador e para o nosso internauta. Então, a categoria Bikini Fitness é como se fosse uma modelo, só que uma modelo um pouco mais musculosa, é uma modelo que não tem um volume de massa magra tão grande, ela tem que ser um pouco mais slim, ela tem que ter uma harmonia no corpo, tanto o cabelo, tanto o biquíni, como o brinco, a maquiagem, sim, tudo tem que estar em harmonia,
para os árbitros poderem julgar e dar a melhor posição para ela ali no pódio. E, enfim, é uma categoria como se fosse uma modelo, só que um pouco mais definida, um pouco mais magra. Não tão assim como a Gisele Bündchen da vida, né? Entendi. E vamos lá, pergunta ali, vou colocar ela em saia justa. Pode, Marcelão? Pode, então vamos lá. O que os homens acham, por exemplo, num relacionamento? Sim. Os namorados ficam com ciúmes dessas competições que você vai, fica ali de biquíni e tudo mais? Então, atualmente... Quando começa com então, é complicado, vamos lá. É complicado. Atualmente estamos solteira e, assim, eles se incomodam um pouco, né? Os homens, é difícil para eles aceitar que a mulher deles estão em cima de um palco de biquíni desfilando. Tem muitos que aceitam numa boa, né? Mas tem muitos que não acham isso uma ideia absurda e que é só deles e não quer dividir com ninguém. Nessa minha fase que eu estou assim, de competição, eu não tenho nenhum relacionamento, eu procurei não me envolver também, só me dedicar para o esporte, porque é uma coisa que eu estou levando a sério, eu quero que vire algo profissional da minha vida, sabe? Então, assim, essa maneira de como os homens se comportam é geral, é claro que eles não vão se sentir confortáveis com o que é deles ali no palco, de biquíni, posando e tudo mais. Mas, enfim. Bom, a audiência está subindo, a Aline, então o negócio está subindo, Ale. Então eu vou continuar nas perguntas. Dos campeonatos que você vai disputar agora, fala um pouquinho dos que você venceu, as fotos vão voltar a aparecer ali, e dos planos futuros, dos próximos campeonatos. Quem quiser seguir você nas redes sociais, já aproveita também para aumentar aí o número de seguidores. Ah, sim. Então, nessa foto, eu estava em preparação. Eu estava faltando 15 dias para o campeonato, estava bem seca nesse dia, estava mais ou menos com 52 quilos. Todo um preparamento que tivemos, né, cortamos água e tudo mais. Os próximos campeonatos, Charles, a gente está previsto para o dia 8 de setembro, que será no Guarujá, em Pitangueiras, né? Estamos entrando aí, fechando parcerias com um coach novo, buscamos também parcerias. Quem quiser entrar em contato é a Aline Lins, o meu Instagram. Então, estamos abertos aí para parcerias e ajuda, sempre é bem-vinda, né? Essa foto eu estava no Arnold Classic, que eu lancei esse ano, no mês de abril. Não pude competir, mas foi bem legal participar da feira. Foi bem legal participar da feira, onde eu aprendi, conheci bastante gente desse mundo também. Sim, sim. Enfim, estamos aí, o meu Instagram é Aline Lins, para quem quiser seguir. Então, o Lede Souza, ele fala aqui, parabéns, Aline, você ganhou o meu respeito, ó, internauta aí, hein? Torce para algum time de futebol ou não? Olha, eu não torço, eu sou daquelas bandeirinhas, para quem tá ganhando, eu tô torcendo. Mas nunca teve uma época de você falar, eu sou X time, não? Ah, sim, quando eu era pequena, eu me forçava a torcer, né, pelo São Paulo, mas aí nós estamos torcendo, tomando decisões, eu decidi ser bandeirinha, que aí evita briga, né? Ah, quem tá ganhando, você torce. Isso. Tá certo, então tá aí as imagens da Aline Lins, o Elson Ramos tá aqui na nossa live acompanhando o programa também, o Anderson Kaplaucius, olha o nome do cara, Anderson Kaplaucius, da Rádio São Paulo Digital, ele que já participou aqui do TVO Esporte de hoje. Então, Aline Lins, todas as informações, Instagram, @Aline Lins, segue nas redes sociais, informações sobre fisiculturismo e tudo mais. Então agora, Ale, vamos falar do empate do Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense jogaram na Arena Itaquera, o time do Osmar Loss, que muito crítico. Não sei se quando você veio aqui o Loss já era o técnico do Corinthians ou ainda era o Fábio Carille, ele estava assumindo, né? E o Loss encontrava muita resistência, muitas críticas, o Carille foi embora para a Arábia Saudita. O que você está achando desse início de trabalho, Ale? Porque depois que teve a pausa para a Copa do Mundo, o Loss parece que o Corinthians deu uma engrenada, melhorou, ganhou 3 jogos seguidos, aí empatou esse, mas colocou ali muitos jovens da base para atuar nesse confronto do Corinthians. Eu me lembro que você me fez essa pergunta no primeiro programa, eu disse que ele teria bastante dificuldade, até por conta de ter perdido aí vários jogadores, mas ele está de parabéns sobre aproveitar muito bem essa pausa da Copa, preparou muito bem a equipe voltou de uma outra forma, jogando bem, o Romero fazendo gol, com confiança, a equipe cresceu de produção e a gente já consegue até enxergar aí um Corinthians brigando nas primeiras posições. Sim, e uma coisa que está acontecendo no Corinthians hoje, o André Sanches, ele assumiu novamente a presidência do Corinthians,
e muitos jogadores foram negociados. O volante Maicon foi negociado, o lateral esquerdo Sid Clay, que veio do Atlético Paranaense, um ótimo lateral, foi embora. O Balbuena, uma grande perca, e mesmo com essas saídas dos jogadores, o Osmar Loss conseguiu manter o padrão tático que o Corinthians vinha tendo. Uma coisa, Ale, que muitas pessoas falam, que o Tite, quando ele saiu do Corinthians, deixou o DVD pro Carille, deixou guardado, ele assumiu, seguiu a cartilha. O Osmar Loss, o DVD estava lá, que o Carille deixou para ele. O Corinthians tem um jeito de jogar que já tem mais de 3 anos, é sempre o mesmo jeito de jogar. Marcação forte, posse de bola, o Corinthians ataca, chega com perigo 3, 4 vezes, mas quando chega é mortal, né? Então assim, o Osmar Loss no início de trabalho dele, na minha opinião, ele quis dar uma inventada. Eu vou fazer isso, aquilo, eu não gostava disso que o Carille fazia. Eu acho que o André Sanches chegou e falou, olha, pega o DVD lá, recorre e faz a cartilha. Porque estava dando certo. E aí o técnico assume, novo, querendo mostrar, eu vou mudar aqui e ali. E aí não conseguiu ter resultado. Será que ele recorreu a esse DVD? Não sei se aconteceu isso lá no Corinthians. Mas eu já vi, durante esses 19 anos de carreira, o que eu vi, Charles? Que toda vez que a maioria dos treinadores, quando chega, quer mudar alguma coisa porque ele entende que se não está dando certo, precisa ser mudado, né? Sim, sim. E nem sempre o resultado não vem porque o trabalho está sendo ruim, está sendo desenvolvido de uma forma equivocada. E às vezes é só fazer a manutenção, reconquistar e trazer a confiança novamente para o grupo. Sim, sim. E eu acredito que existe grande chance de ter acontecido isso no Corinthians, né? O treinador do Corinthians, ele enxergou que o time já tem uma maneira de atuar. Já tem uma cara, um padrão. Já tem um padrão, os jogadores... inclusive, o ano passado, ainda com o Carille, eu tive a oportunidade de acompanhar um treinamento lá no Corinthians. E eu via que o Corinthians, ele chegou poucas vezes, eu acompanhei um treinamento coletivo, e durante o coletivo chegou poucas vezes, e às vezes que chegou, fez o gol, né? E essa é a cara do Corinthians. Então... o futebol a gente precisa simplificar. E às vezes a gente quer inventar um pouquinho e a equipe do Corinthians voltou a jogar bem, né? Voltou a ter confiança. E por conta disso aí, eu acredito que vai brigar nas primeiras posições. Bom, já falamos do empate sem gols do Santos, sem gols do Corinthians. E, Ale, para espanto geral, empate sem gols do América, Mineiro e Palmeiras. Os 3 dos 4 grandes de São Paulo, 3 empates sem gols. Eu acho que é igual o Cometa Halley, cara, acontecer 3 jogos e empatar sem gols, Ale. Brincadeira. Enquanto isso, nós vamos ver ali os melhores momentos de América e Palmeiras 0 a 0, Ale. Essa rodada teve uma escassez de gol, né? Foi a rodada do Campeonato Brasileiro que menos teve gols, né? E assim, o Palmeiras se enfrentou uma equipe tecnicamente bem abaixo do América, e o Filipão vai ter um pouquinho aí de dificuldade, até porque contra, né, a equipe ideal, porque ele tem várias peças, opções, né? Mas eu acredito que aos poucos vai ideal e os 2 jogos, né, perdeu pênalti, né? Bruno Henrique vivendo um grande momento, bateu o primeiro, errou, agora o Jean bateu e errou também, né? E hoje a equipe do Palmeiras não tem um batedor de bola parada, né? Um batedor de falta, um batedor de pênalti, né? O Lucas Lima, que você poderia bater, está no banco. Só que o Lucas Lima também perdeu um pênalti contra o Corinthians na final, né, do Campeonato Paulista. O emocional, Ale, o quanto o emocional influencia dentro do campo. Por exemplo, o Bruno Henrique perdeu o pênalti. Aí vai o Jean, deixa que eu bato, perde. Agora vem um outro jogador, ele já vai para a bola tendo essa carga. É difícil, né? O emocional influencia demais. O mais importante é ter um batedor oficial de pênalti. Porque eu já fui batedor. Fazia todos ou perdia um de vez em quando? Não, perdi alguns. Eu me lembro que jogando aqui no Osasco, eu bati um pênalti nas quartas de final, aos 44 do primeiro tempo, perdi. E aí nós ganhamos o jogo, fomos para o segundo jogo das quartas, pênalti novamente, aos 40.
48 do segundo tempo. E aí eu me lembro que o Washington, centroavante, jogou no Palmeiras, um grande amigo, ele pegou a bola e entregou na minha mão, né? Uhum. Toma essa responsabilidade. E eu bati e tive a felicidade de fazer, mas quando o atleta ele tem essa responsabilidade, acaba o treino, ele bate 5, 10 pênaltis, então ele já está com essa responsabilidade, então ele consegue lidar melhor com isso, diferente de quando um atleta bate de vez em quando. Eu entendo. Então existe uma grande diferença em ter um jogador, um batedor oficial na equipe, isso é muito importante. Então tem que definir quem vai bater, falar é você e ponto final. Exatamente. Treinar. O Rogério Ceni batia muitos pênaltis no São Paulo, errava e continuava batendo. Faz parte, né? Isso faz uma grande diferença. Faz grande diferença. Ale, vamos falar do São Paulo aqui então, que o nosso tempo urge. Temos que falar do líder do Campeonato Brasileiro. Temos pelo menos gols do São Paulo. São Paulo que venceu, tá lá os gols, Ale, ó. O primeiro gol foi do Rojas, né? O Rojas marcou o primeiro do São Paulo, aproveitando ali uma sobra de bola na entrada da área. Logo aos 2 minutos. E aí o que aconteceu? Com o gol no início, o São Paulo se acomodou, Ale. Quando o time faz 1-0 cedo, às vezes acaba não sendo bom, né? Ó, lá tá o gol do São Paulo, ó, a jogada aqui pela direita. O cruzamento do Militão, não, esse já é o segundo tempo. Já vai passando ali. Quando o time faz o gol no começo assim, em vez de ajudar, às vezes atrapalha, Ale? Eu vejo que não. O futebol tem alguns tabus, né? Eu já vi vários treinadores dizendo assim, ó, 2-0 é um resultado perigoso. E, na verdade, eu queria sempre estar ganhando de 2-0, né? E sair na frente. Perigoso é estar perdendo 2-0, tem que buscar, né? É muito melhor, né? Você fazer o gol no início, porque você te dá uma tranquilidade maior, você consegue ter a posse de bola, você arrisca na hora certa. Sim. Então, fazer o gol no início, eu acho, para uma equipe que sabe lidar com isso, é muito bom. O São Paulo está vivendo um grande momento e o São Paulo hoje é o clube que a Aline torce, né? Porque ela disse que ela começou com São Paulo, bandeirinha, né? Como ela ele tá torce, em primeiro, como aí, ela está em primeiro, ela é São Paulina hoje, né? Mas eu prefiro começar sempre ganhando. É melhor, né? É melhor. Bom, e é o seguinte, eu tenho que falar aqui, segue o líder, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, a Pamela Vasconcelos aqui, que é corintiana, tá aqui na live do Facebook, o Alessandro Norberto, esse corintiano, Reinaldo Silva, galera participando aí pelo Facebook. Agora sim, Ale, o Aguirre eu nunca critiquei, é mentira, criticava muito, eu pedia a saída dele de São Paulo, mas o que muda? De repente, um técnico chega, uruguaio, perde 2 campeonatos em mata-mata e no Campeonato Brasileiro encaixou o time do São Paulo. Como que muda um ambiente de um time? Será que os jogadores compraram essa ideia da raça uruguaia e se fecharam entre eles ali e falaram, não, nós vamos recolocar o São Paulo nos trilhos? Porque de um mês o São Paulo mudou de time desacreditado a hoje líder do Campeonato Brasileiro. Como que essa mudança se deve tão rápido, em pouco tempo? Quem é o artilheiro do São Paulo? Bom, o artilheiro do São Paulo hoje é o Diego Souza, o Nenê também fazendo muitos gols, né? E aí eu vejo que a maior virtude do treinador foi quando ele chegou, provavelmente ele chamou esses jogadores mais experientes e disse o seguinte, ó, nós temos 2 opções aqui. Ou vocês vão continuar sendo criticados, daqui a pouco eu vou ser obrigado a afastar vocês, ou vocês compram a minha ideia, me ajudam nesse processo, porque vocês têm bagagem para isso, têm capacidade técnica para isso, para a gente colocar o São Paulo onde o São Paulo precisa estar. Exatamente. E aí o Diego Souza cresceu, o Nenê cresceu, e aí com esses 2 jogadores que são os líderes tecnicamente, os demais cresceram também, e eu acredito que isso fez uma diferença muito grande no crescimento, e aí a gente percebe que todos os atletas do São Paulo hoje estão jogando melhor. É verdade, o time como um todo melhorou, né? Exatamente. Bom, então falar um pouquinho mais de fisiculturismo, que no Instagram ali já estão falando, para de falar, quero ver o Aline, quero falar de fisiculturismo. Aline, vamos lá, quantas horas de treino diário? É treino todo dia, tem folgas, como que funciona isso? Então, Charles, eu faço 2 treinos geralmente, quando eu tenho preparação. Faço meu cardio em jejum pela manhã, que é em torno de 45 minutos de cardio. Aí depende do aparelho, se é esteira, bicicleta, o que o treinador indicar, certo? E à noite eu faço musculação e mais um cardio. Aí depende do músculo também que eu vou trabalhar no dia, que a gente desenvolve para trabalhar todos os músculos durante os 5 dias da semana. Eu treino de segunda a sábado.
E o cardio, para finalizar, mais 45 minutos de cardio, só que não vai estar em jejum, é claro. E no total dá assim de 3 horas por dia de treino, se for para contabilizar aí certinho. E fora dieta, suplementação, que é todo um pacote, um conjunto que tem que ter para poder chegar no shape, um shape de competição. 3 horas de treino diário. Sim. Ale, quanto treina um jogador de futebol? Hoje, na minha época, treinava mais, né? Hoje treina menos, até porque se joga muito também, né? Então Jogos precisa, quarta e domingo, né? Complicado, então precisa né? equilibrar aí a recuperação, né? E hoje a maioria dos clubes se apresentam no período da tarde, fazem um trabalho na academia, depois vão para o campo, então dá em torno aí de 2 horas, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Então a Aline está de parabéns aí por essa toda a preparação. Eu não imaginava, conheço muito pouco desta área, né? Já quero te parabenizar. Obrigada. E gostaria, se você me permitir, Chá, de fazer uma pergunta, né? Deve fazer perguntas. Vamos lá, estamos vendo de novo as fotos da Aline ali. Porque o futebol, o atleta profissional de futebol tem uma exigência de percentual de gordura, né? Então, quando eu jogava, eu sempre tive um percentual baixo e a exigência era tinha que estar abaixo de 11, então a média ali era 10, 11 para estar numa boa condição de jogo. Sim. E qual a média de um percentual ideal, né, de um atleta do seu nível? Então, assim, percentual de gordura eu não sei dizer muito, posso estar falando besteira. Mas dentro aí do padrão, para a competição, a gente chega em cerca de 8%, 5% de percentual de gordura. A gente não abaixa muito, porque senão vai acabar ficando um atleta doente. Não é isso que a gente quer, a gente não pode subir doente, desidratado. A gente tem que subir com uma saúde, com um shape legal. Mas é dentro desses padrões, eu não sei se estou dizendo besteira, mas é mais ou menos isso. Maravilha. Meu Deus. E a família, Aline? A família apoia, os pais, tio, tia, primo, como que é o apoio da família? E outra pergunta, já vou emendar outra. Dá para ganhar dinheiro? É muito, é pouco? Porque assim, eu faço futebol para me divertir, eu amo o que eu faço. Claro que eu tenho um salário altíssimo aqui na TV Osasco, tô brincando. Abraço seu Paulo Continho, né? Opa, tamo lá. Mas assim, qual que é um atleta de ponta hoje no fisiculturismo, na sua categoria? Dá para ganhar um dinheirinho? Então, respondendo a sua segunda pergunta, logo de primeira. Não dá para ganhar dinheiro, não dá para ganhar vida de fisiculturismo aqui no Brasil, infelizmente. Como eu disse no começo, é um esporte que está começando agora no Brasil, está engateando agora. Felipe Franco, né, que introduziu esse esporte aqui para gente e está crescendo cada vez mais, isso é legal, porém não dá para se manter dele por enquanto, né? Mas o meu sonho e pretendo realizar, que eu pretendo estar viva para isso, é que nós conseguimos se manter através desse esporte. E sobre a minha família, eles me apoiam sim, eles não acham assim, eles não concordam com as minhas dietas radicais, com todo o sacrifício que tem que fazer para chegar no shape de competição, mas eles me apoiam, eles acham super interessantes, ficam super orgulhosos quando eu chego com o troféu, com as bonequinhas de ferro que nós ganhamos na competição, que é a premiação. Mas... Olha o seu Instagram lá, olha que bacana, ó. Tá legal. Tá vendo? Pra galera poder seguir lá, ó. Sigam, galera. Aline Lins, viu? Bem Aline legal. Lins, tá aí as fotos da Aline no nosso Instagram. Graziano Moreira tá aqui na live também. Jonathan Paranhos, esse é bacana, meu primo corintiano. Esses dias me chamou, tava lá no Morumbi, dentro do gramado, ali pisando naquele solo sagrado do Cícero Pompeu de Toledo. Ele falou, hoje você vai narrar um gol do Romero. Aí mandei pra ele assim, Ale, hoje São Paulo 3, Corinthians 1. E olha o que deu. O profeta Charles Robert. Ale, fala pra gente um pouquinho do seu projeto, você que tem um projeto aí também na área do futebol, pra galera de casa poder se informar, seguir você nas redes sociais, como que faz? Hoje a gente atua, eu sou um gestor de carreira de atleta e a gente, nos próximos, provavelmente entre 20 e 30 dias, estarei inaugurando um centro de formação esportiva, né? E vai se chamar A8 Academy. A8 Academy. A8 Academy, pode acompanhar no Instagram todas as Academy informações. É com Y no final? Com Y no final. E meu filho que montou, trabalha nesta área, e a gente pretende realizar aí um grande trabalho, é um trabalho específico de formação de atleta. Então a gente vai fazer toda a preparação do atleta para estar. Vamos lá, repete o nome do Instagram que nós vamos jogar na tela lá. A8 já está no ar esse Instagram? Academy, já está no ar. A8 Academy, com Y, Jamile, no final.
A proposta é fazer uma preparação deste atleta e estar encaminhando ele para um clube de futebol e também assessorá-lo em todo o processo no clube, né, para que ele possa ter realizar o sonho dele. A gente vê que muitos atletas vão para uma escolinha de futebol com um sonho, com uma expectativa, mas o processo acaba sendo muito lento, né? Não tem um trabalho direcionado para que isso aconteça. A 8 Academy, olha que chique, hein? Muito legal. O Cícero Jamile aqui dando um show. E a gente, até o final da semana, eu estarei definindo a data, e aí eu espero voltar aqui para fazer o convite já com a data oficial de inauguração, e a gente, desde já quero te fazer o convite, né? Estar com a TV lá acompanhando para a gente fazer uma grande festa na inauguração. Tá certo. Ale, seu destaque final aí, a sua saudação, manda beijo pro cachorro, pro gato, pra mãe, que a gente vai encerrar o TVO Esporte de hoje. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar com um grande amigo que é você, te parabenizar pelo trabalho, agradecer a TVO, agradecer a oportunidade de conhecer a Aline, revi um grande amigo que é o Marcelo, a gente já se conhece há mais de 20 anos, né? É um prazer participar deste programa e quero aproveitar aqui fazer uma moral em casa, mandar legal. Um beijo aí uma hora boa, hein? Para a dona Alessandra, um friozinho desse, agradecer pela legal. família que Deus me presenteou, e a gente espera voltar mais vezes aqui para estar compartilhando deste trabalho aí que você tem desenvolvido, e parabenizar o São Paulo, né? Porque uma equipe iniciou o Campeonato Brasileiro muito criticada, né? E hoje está dando a volta por cima, então a gente precisa reconhecer o grande trabalho que o São Paulo tem desenvolvido aí neste segundo semestre. Parabéns, Diego Aguirre, nunca te critiquei. Mário Justo está aqui, ó, Charles, Robert e Alê. Parabéns pelo programa. Mário Justo, que era lá da Secom de Santana de Parnaíba. Aline Lins, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Abrilhantou demais o TVO Esporte. Eu posso dizer que eu já estou ali, ó, no primário do fisiculturismo. No próximo programa eu já vou para o colegial e já vou começando a entender e acompanhar também o esporte, esse esporte bacana que no Brasil agora está engatinhando e, se Deus quiser, vai crescer muito ainda. Sim, obrigado, viu, Aline? Pode dar o seu tchau ali para todo mundo que está te assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e agradecer você, Charles, pela oportunidade. Agradecer a minha família pelo apoio, pela base, porque para mim família é base. A minha mãe me ajuda na dieta, minha irmã está me acompanhando, Alice Lins, também quem puder seguir ela no Instagram. Ela está me acompanhando agora nos treinos, aí acaba que uma motivando a outra. Sim, sim. E ela também vai estar pensando em competir. Então, assim, eu espero que esse fisiculturismo, esse esporte, né, que está começando agora, ele cresça mais e que muita mais pessoas, muita mais gente consiga entrar nesse mundo, entender de fato e ver que não é um esporte assim difícil como as pessoas pensam, né? Que quebra esse paradigma e podemos levar esse esporte para cada vez mais e abranger cada vez mais aqui no Brasil. Mas muito obrigada, Charles, pela oportunidade e uma boa tarde. Tá certo. TVO Esporte de hoje fica por aqui. Meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Fique com Deus. Você já sabe onde